Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, em que a Igreja nos coloca diante do mistério da paixão de Nosso Senhor, como todas as sextas-feiras, ao qual nós somos convidados a nos associar de modo especial pela abstinência de carne. Queremos cultivar esse momento de intimidade com o Senhor através da leitura e meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é o de Mateus 13, versículos 18 a 23. Mateus 13, 18 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o evangelho de ontem teria sido a palavra propriamente contada por Nosso Senhor, mas nós celebrávamos a memória de Santa Maria Madalena, então foi um evangelho adaptado à celebração litúrgica dessa santa. Então nós temos hoje a explicação da parábola que Jesus dá aos discípulos, para que possam compreender os mistérios dos ensinamentos que Nosso Senhor quer trazer através da parábola. E aqui então, é tão conhecida, é uma das mais conhecidas parábolas, e que é tão sugestiva ao mesmo tempo, porque nos convida a considerar tantos elementos importantes, né? A gratuidade do semeador, né? Que nós poderíamos até pensar, poderia parecer num primeiro momento que ele não se importa com a semente porque sai lagrando em qualquer lugar, mas é na verdade a gratuidade dele em não perder nenhuma oportunidade de fazer com que a sua semente seja lançada, né? E ao mesmo tempo em saber da força que tem a semente do amor, da graça, da palavra de Deus, que então a colhida sim pode dar os seus frutos. Então, em outras palavras, nós vemos que o Senhor sempre aposta em nós, né? Não brinca de nos amar, não brinca de nos querer, não brinca de nos visitar com a sua graça, com a sua palavra. Depois vemos assim a importância das exposições com que nós acolhemos essa palavra, acolhemos os ensinamentos de Nosso Senhor, acolhemos o amor dele por nós. E aqui então considerarmos justamente o coração como lugar da decisão. Quais são o que nós colocamos à disposição de Nosso Senhor com e na nossa vida? Quais são as condições que nós damos para que as graças com as quais Deus nos visita tenham o seu fruto? Vejam que a explicação da parábola
ela está marcada por situações concretas da nossa vida, né? Aquele que ouve a palavra e não a compreende, o maligno vem e rouba, ou seja, a falta de compreensão dos mistérios de Deus. Quando somos muito rasos, né? Quando preferimos ficar na ignorância da fé, né? Quando somos suscetíveis pelas nossas escolhas a tudo aquilo que é mal, que é errado, que é contraditório, né? Que é incoerente com a fé. Então vem o maligno e rouba, ou seja, nós não cuidamos daquilo que nos é dado, não cuidamos daquelas graças, né? Às vezes não nos damos conta, então aí somos rasos, não temos raízes, né? E assim por diante. Aqui, perdão, né? O não ter raiz é justamente o terreno pedregoso, ou seja, a semente cai nos buracos, né? E não encontra uma acolhida adequada. E o Senhor explica que justamente de momento, não tem raiz, o sofrimento e a perseguição por causa da palavra faz com que desista. Então, vejam só, né? Aquele que recebe a semente da palavra de Deus, aquele que é alvo, né, desses dardos de amor do Senhor, ele vai ser perseguido, nós seremos perseguidos, nós seremos incompreendidos, nós sofreremos. Por que a gente tem que achar, muitas vezes, que a fé nos coloque ou numa redoma ou faça com que tudo seja quase como que uma historinha? Não, amados irmãos e irmãs. O que nós precisamos é justamente entender a fé naquilo que ela é de fato, né? Nessas disposições de combate, de luta, que são próprios de quem quer realmente desenvolver a fé. Depois, então, se fala desse terreno cheio de espinhos, e comparando, então, com as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas que sufocam a palavra e não deixam que ela dê fruto. Vejam, preocupações do mundo. Quanto essas coisas sufocam a palavra de Deus. Quanto a ilusão das riquezas impedem o desenvolvimento das coisas de Deus dentro de nós. E aqui eu concluo com essa ideia bem importante. A vida espiritual ela tem um organismo, ela tem uma estrutura e ela precisa de desenvolvimento. Santa Teresa, grande mestre da vida espiritual, nos diz que na vida espiritual quem não avança regride. Então, eu tenho que me colocar diante de mim mesmo e diante de Deus na certeza de ter que dispor a minha vida essencialmente para acolher a graça de Deus. Isso é mais importante do que o dinheiro que eu possa conquistar. E daqui saem consequências muito sérias e muito concretas. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, nós não podemos ser escravos do modismo, das experiências novas, diferentes, gostos e sabores que o mundo nos propõe. Porque isso vai impedir, impossibilitar esse desenvolvimento da vida espiritual. E aí pode acontecer, como infelizmente tem acontecido tanto nos nossos dias, que as pessoas até possam se desenvolver e andar muito bem em tantos aspectos da vida, mas espiritualmente são um buraco negro, né? Que desastre isso, né? O que será da eternidade dessas pessoas? Com que compaixão e misericórdia devemos rezar por elas? Mas nós, amados irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a colocar as condições, a dar condições para que a vida espiritual tenha o seu desenvolvimento dentro de nós. É a nossa liberdade, é a coerência da nossa opção por Deus, por além de qualquer condicionamento, por além de qualquer escolha imatura até, né? Que possa nos fazer acabar ficando com alguns aspectos que a gente escolhe, né? A fé não é self-service, né? A fé é um todo, é uma obra de Deus que justamente faz com que nós estejamos enraizados nele, vivamos para amá-lo, acolhendo a sua palavra e a sua vontade. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa continuar semeando profusamente a sua palavra em nosso coração e que nós
coloquemos o nosso coração diante de Deus como uma terra boa, dando tempo para escutar o Senhor, dando tempo para que essa semente seja bem processada, vamos dizer assim, dentro da nossa alma pela meditação. Isso é fundamental. Colocarmos-nos diante dos mistérios de Deus, considerarmos eles demoradamente e permitirmos então que Deus nos fale através da sua palavra. É esse o dinamismo que precisamos ter na nossa vida de oração para que a vida espiritual cresça, resplandeça e nos faça nos converter e santificar cada dia mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com alegria e gratidão a Deus por aqueles que hoje celebram o dom de sua vida. Rezemos também por aqueles que hoje estão completando mais um ano de vida matrimonial. Louvamos a Deus por esses nossos irmãos e pelos dons de Deus em suas vidas e pelo dom que são na nossa vida, na nossa comunidade. Que Deus a todos abençoe, comule de graças e bênçãos para que possam ser felizes e santos, aqui e na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confiemos ao glorioso São José nossas necessidades e, sobretudo, daqueles que mais têm sofrido, nossas intenções, pedidos e também toda a Igreja. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, e de São José, seu esposo, pela intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos e atividades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia a todos. Fiquem com Deus.